Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez convidando a todos. Participe, deixe o seu comentário, diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste a esta edição. E claro, seja membro desta comunidade verde e amarela, QR Code aparecendo na tela, torne-se membro do Foco do Brasil, 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. E acompanhe de segunda a sábado a primeira edição do Jornal Foco do Brasil com nosso colega Leonardo Miller. Vamos agora às notícias desta edição. Você viu que a Globo vai insistir no erro, no IPEC, o antigo Ibope. A Globo resolveu contratar nova pesquisa IPEC ex-Ibope sobre a disputa no segundo turno, apesar dos erros do Instituto ao tentar prever o resultado do primeiro turno. A sondagem, custando R$237 mil, com divulgação agora, nesta quarta-feira, dia 5, segundo o registro no TSE, mesmo dia que vencem suas concessões principais, que inclusive ela já pediu a renovação para mais 15 anos, e a partir de agora a análise do governo, do Congresso, Ministério das Comunicações, enfim. Sobre a pesquisa, a última pesquisa do IPEC, antigo Ibope, divulgada pela Globo no sábado, previa a vitória de Lula com 51%, seguido de Jair Bolsonaro bem lá atrás com apenas 37%, 14 pontos de diferença. No entanto, a distância entre os dois foi de apenas 5 pontos percentuais, 48,4% para o petista contra 43,2% de Bolsonaro. Agora, a nova pesquisa quantitativa será realizada com entrevistas pessoais e aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado, dividida em sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado. Margem de erro de 2 pontos. O IPEC, é importante saber, não vai lembrar, não foi o único a errar. O tradicional Datafolha, no sábado, previu que Lula venceria no primeiro turno, com vantagem também, 14 pontos sobre Bolsonaro, mesmo a distância apontada pelo IPEC. A IPESP, também a Quest previu 11 pontos de diferença, todos erraram e erraram feio, com críticas até no The New York Times. Então vamos aguardar para ver qual será a previsão que farão para este segundo turno, começando a partir desta quarta-feira. Ratinho aproveitou o seu programa no SBT para expor seu ponto de vista sobre as pesquisas eleitorais. E de acordo com o Ratinho, Instituto Fajuto, que não faz pesquisa, faz previsão. Mas quem faz previsão é cartomante. Ratinho avaliou que os erros consideráveis nos números apontados pelas pesquisas antes do primeiro turno, se não foi incompetência, foi má intenção. Não aceitem mais nenhuma pesquisa, porque mentem demais, exclamou o comunicador. Ratinho interrompeu o quadro 10 ou 1000 para fazer as declarações. Ele também não deixou de comemorar a reeleição de seu filho, Ratinho Júnior, para governador do Paraná no primeiro turno. E você, concorda com Ratinho? Quem diria essa, hein? Depois de tudo o que falou contra o petista, com campanha violenta que ele mesmo diz ter sido vítima, onde o PT fez campanha por voto útil para tirar votos dele, Ciro Gomes, vimos agora que, sem citar Lula, Ciro disse que acompanhará a decisão do seu partido, o PDT, sobre apoio ao petista no segundo turno. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros 2 opções, afirmou o pedetista. O Cidadania do Freire, como era de se esperar, também anunciou apoio ao petista. Mas a notícia que mais agitou o cenário político foi o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, declarando apoio à candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro para a presidência. Os dois, como vimos, se reuniram na manhã desta terça-feira, dia 4, no Palácio da Alvorada, em Brasília, e ele falou:
Não poderia deixar, neste momento, de estar aqui colocando nossas divergências de lado. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não, mas é o momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário, disse Zema. Colocando as nossas divergências de lado, né? Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o estado de Minas. E eu e a minha equipe sabíamos muito bem, porque nesses 4 anos nós já pagamos 30 bilhões de dívidas que herdamos da gestão passada. E é só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais o estrago que o PT fez no estado. É só perguntar, 853 prefeitos. Nós tivemos em Minas prefeitos que renunciaram, que adoeceram e suicidaram na gestão do PT. Ibanez, reeleito também ao governo do Distrito Federal, foi outro que reafirmou apoio a Bolsonaro e disse que vai às ruas pedir voto para Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro também recebeu o apoio oficial do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Não preciso lhe franquear o meu apoio, porque esse o senhor já tem desde sempre. Mas dizer que o Rio de Janeiro vai se esmerar. Já tivemos mais de 800 mil votos de frente e agora vamos sacramentar a sua vitória, começando pelo Rio de Janeiro. Castro disse que vai fazer do Rio a capital da vitória de Bolsonaro. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, também recebeu inclusive o presidente Bolsonaro em São Paulo para anunciar o seu apoio à reeleição de Bolsonaro e também o apoio a Tarcísio de Freitas no segundo turno. Nessa terça-feira, com muita honra, venho aqui receber o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Congonhas para declarar o meu apoio e o meu voto nesse segundo turno ao presidente Bolsonaro. Durante toda a eleição de primeiro turno, eu disse que São Paulo é um estado desenvolvido, é um estado que dá oportunidade a todos, que ajuda quem precisa, porque o PT nunca governou nosso estado. E essa mesma avaliação eu faço em relação ao Brasil, que eu não quero para São Paulo e muito menos eu quero para o Brasil. Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação. Assim como aqui no estado de São Paulo, declarando o meu apoio, o meu voto pessoal e incondicional à candidatura do governador Tarcísio de Freitas, porque enxergo também nele não só o bom trabalho para São Paulo, mas também a condição de evitar que o Partido dos Trabalhadores ganhe as eleições aqui em São Paulo. Então, com muita alegria, nessa terça-feira, o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao candidato e governador Tarcísio de Freitas declarado, e agora ao trabalho para ganharmos as eleições e poder deixar São Paulo e o Brasil em ótimas mãos. Pelas redes sociais, outro que anunciou apoio foi o ex-juiz e ex-ministro de Segurança do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, do União Brasil, que deixou o governo em 2020 rompido com o presidente e ele agora declarou então apoio ao presidente Bolsonaro. Senador eleito pelo Paraná, Moro escreveu: Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção na democracia, disse Moro em afirmações com referência ao governo do petista. Contra o projeto de poder do PT, declaro no segundo turno apoio para Bolsonaro. Já o presidente Bolsonaro recebeu o apoio e declarou: nós dois sabemos dos riscos que o Brasil corre com a possível volta da esquerda, disse Bolsonaro ao explicar o apoio de Moro, completando: não tenho nada desabonador para criticar Sérgio Moro, o ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, muito pelo contrário.
Dallagnol, que se elegeu deputado pelo Paraná no domingo, também declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno. Questionado sobre a reaproximação com Moro, Bolsonaro falou em evolução. Todos nós evoluímos. Eu mesmo errei no passado em alguns pontos e a gente evolui para o bem do nosso Brasil, disse Bolsonaro. Segundo ele, Moro será um grande senador, assim como o senhor Dallagnol enquanto deputado. Uma campanha pautada em propostas de combate à corrupção e de resgate do capital político da Lava Jato, Deltan Dallagnol repudia a volta do PT ao governo e declarou voto para o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. É preciso unir o centro e a direita. Sou independente, conservador, cristão evangélico. Tenho ressalvas ao governo atual, mas apesar das ressalvas, no segundo turno meu voto será em Bolsonaro contra Lula e o PT, disse ele em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Depois da confirmação da vitória, o deputado eleito, Dallagnol, em nota divulgada pela assessoria, declarou que enquanto o ex-presidente Lula foi investigado e condenado em 3 instâncias com abundância de provas, o atual presidente Bolsonaro nem sequer foi alvo de uma acusação formal até hoje. O Partido Social Cristão também decidiu apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro para o segundo turno contra Lula. A queda de braço será em 30 de outubro, não é? O PSC vai trabalhar junto com o presidente Jair Bolsonaro pela sua reeleição neste segundo turno das eleições presidenciais, anunciou o partido. Já o petista Lula, então, recebeu o apoio do PDT e também outros partidos com viés socialista ou com ligações comunistas, como o caso do PCdoB e PCB. Bem, o PSDB, gente. O PSDB, embora o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, tenha anunciado apoio a Bolsonaro, o PSDB decidiu liberar, parece que, o apoio de seus filiados. Aí cada um escolhe a quem vai apoiar. 13º do Auxílio Brasil, gente. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro, presidente da República, disse que além de um Auxílio Brasil de R$ 600 a partir do ano que vem, confirmado o valor, também vai pagar uma 13ª parcela do programa para as mulheres. Segundo ele, 17 milhões de mulheres brasileiras serão beneficiadas. Vamos manter esse valor de R$ 600 já garantido, temos fonte para esses recursos e a partir do ano que vem, o 13º do Auxílio Brasil, além de ajudar as pessoas mais pobres, mais necessitadas, ajuda nas receitas de municípios e dos próprios estados. Ouso dizer que, em grande parte, o que ajudou a economia a não colapsar durante a pandemia foi o auxílio emergencial de R$ 600, disse Bolsonaro. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o presidente Jair Bolsonaro pelo seu desempenho no primeiro turno das eleições para a presidência. Em publicação feita na própria rede social sua, Trump escreveu que Bolsonaro superou pesquisas imprecisas e fake news para chegar até o segundo turno. Sem citar o nome do adversário de Bolsonaro, Trump se referiu a Lula como um desafiante radical de esquerda no pleito. Agora que outros conservadores estão fora da disputa, o presidente Bolsonaro está em uma posição muito forte para ganhar. Ganhar forte, mais importante, ele será vitorioso porque as pessoas maravilhosas do Brasil apreciam o grande trabalho que ele fez e está fazendo. Tremendo aumento de eleitores nas últimas 24 horas, disse o político republicano. Já o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, enviou uma mensagem ao candidato do PT à presidência do Brasil, Lula, por ter sido o mais votado no primeiro turno neste domingo, dia 2. Ortega enviou a mensagem a Lula. Parabenizo-o por este primeiro momento de vitória das famílias e do povo do Brasil, que se levantam com esperança e vozes de gigantes. Nos encoraja a todos, escreveu o ditador nicaragüense, segundo informações de agência internacional. Nós os parabenizamos, sabendo que o mundo é daqueles que lutam e que vamos alcançando as transformações necessárias com a valentia de sempre, acrescentou Daniel Ortega.
O PT tem uma longa história de apoio à ditadura sandinista na Nicarágua e no ano passado, quando o ditador foi reeleito para seu 5º mandato de 5 anos, sob circunstâncias esquisitas, o 4º consecutivo numa eleição em que 7 candidatos opositores foram presos e não foi autorizada a presença de observadores internacionais, entre outras irregularidades que levaram a maioria dos países a não reconhecer o pleito, Lula disse que defendia a autodeterminação dos povos. Por que a Angela Merkel, ex-chanceler alemã, pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não? Questionou Lula à época. Daniel Ortega tem ficado muito conhecido pela intensa perseguição ao povo cristão da Nicarágua, evangélicos e também católicos, inclusive com a prisão até de bispos católicos, perseguição a padres e também o fechamento de emissoras de rádio católicas no país. O vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, de 26 anos, você viu que foi o deputado federal mais votado do Brasil e o mais votado da história de Minas Gerais. Nicolas obteve 1.492.047 votos, segundo o TSE. O recorde nacional anterior era de Eduardo Bolsonaro, que teve em 2018 1.814.443 votos. Após a confirmação da eleição de Nicolas, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro afirmou que conta com o apoio de Nicolas para, sobretudo, atrair eleitores mais jovens. E Nicolas não negou fogo e já começou, inclusive, fazendo contraponto contra o influenciador e youtuber Felipe Neto, que apoia Lula. Mas não é apenas nas urnas que o jovem Nicolas se define como cristão conservador e defensor da família e foi eleito pela primeira vez para a Câmara de Belo Horizonte em 2020, chamando a atenção. Ele procura viver intensamente o que afirma. As redes sociais são a principal ferramenta de divulgação do mineiro, que tem mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, 2 milhões no TikTok, entre outras redes sociais. Em suas páginas, Nicolas se dedica principalmente às postagens sobre os temas como religião, manutenção da estrutura da família tradicional, anticomunismo e a luta contra a ideologia de gênero. Os seus vídeos atingem milhões de pessoas e algumas de suas postagens têm mais de 11 milhões de visualizações no Instagram e 16 milhões no TikTok. Ao ser questionado pela BBC, Nicolas Ferreira enviou uma nota à BBC Brasil sobre o porquê ele acredita que cristãos podem ser perseguidos no Brasil caso Lula ganhe a presidência. Nicolas respondeu: "Eu não me baseei em achismo ou levantei meras suposições, mas expus fatos que evidenciam igrejas sendo invadidas, imagens sendo quebradas e profanadas nos países da América Latina. A perseguição já existe. Inclusive, o amigo do Lula, Daniel Ortega, está fechando rádios católicas e perseguindo fiéis na Nicarágua. Desinformar é dizer o contrário", disse Nicolas, rebatendo afirmações da BBC. Nicolas Ferreira é formado em Direito pela PUC de Minas Gerais e já afirmou que foi hostilizado várias vezes até na faculdade por conta de seus posicionamentos conservadores e contra a esquerda, contra o feminismo e contra a ideologia de gênero. Nicolas também coordena o movimento Direita Minas, divulgado nas redes sociais. E seguindo o exemplo do governador de Minas, Romeu Zema, Nicolas já afirmou que sua missão agora é fazer Bolsonaro virar a eleição em Minas Gerais. A marcha das eleições agora no segundo turno, gente. A propaganda no rádio e TV recomeça para este segundo turno a partir desta sexta-feira. Será de segunda a sábado, tanto Bolsonaro quanto Lula terão 5 minutos cada um para fazer a sua propaganda eleitoral neste segundo turno. Também os governadores, candidatos, aos governos estaduais, que estão no segundo turno, terão outros 10 minutos, onde acontece também a disputa, a campanha para este segundo turno. 5 minutos Lula, 5 minutos Bolsonaro e outro tanto de tempo para os candidatos a governadores em cada estado onde tiver segundo turno para estes cargos.
Nas redes sociais, a semana começou muito quente, a campanha já está rolando solta nas redes sociais. É uma disputa intensa e vimos que viralizou, 1 ou 2 vídeos viralizaram de um influenciador ligado a alguma coisa de seita, a alguma coisa ligado ao satanismo, alguma coisa assim, não é? Você viu aí que os vídeos correram as redes sociais falando da defesa do petista Lula e defendendo o voto no petista, quem está ligado de uma forma ou de outra a essas seitas, essas crenças, enfim, que colocam o bichão, o cramulhão aí na história do jogo e segundo o que o cara diz ali e tal, a favor de Lula, essa coisa nada toda. De tal forma que o PT teve que até emitir uma nota negando qualquer ligação e que a afirmação do sujeito que aparece nos vídeos é uma afirmação apenas do cara lá que não tem uma ligação, enfim, toda uma defesa quanto a isso. Por outro lado, vimos os petistas emitindo uma fake news contra o presidente Bolsonaro, inclusive fizeram uma montagem de uma suposta divulgação, um post de Bolsonaro, ligando a maçonaria, tudo mentira, fake news. E utilizaram um vídeo antigo do presidente, onde ele, como político, fez visita a uma loja maçônica, num evento e tal, que foi convidado, e ele até fez uso da palavra, usou o microfone, e estão aproveitando este vídeo para bater no presidente Jair Bolsonaro, que desmentiu a fake news de uma montagem feita por opositores a ele, a Bolsonaro e apoiadores de Lula, enfim. Mas é por aí o jogo e certamente muita coisa vai acontecer nesse segundo turno, que começou muito quente nas redes sociais. Uma onda de apoio ao presidente Bolsonaro, agora envolvendo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, isso fará esquentar ainda mais o clima e o jogo contra Bolsonaro pode ser muito baixo e a gente sabe que também contra o próprio petista Lula, tudo pode surgir nas redes sociais. É uma disputa de 2 grandes nomes da política nacional e certamente o negócio vai pegar fogo. Tem gente que não quer nem olhar mais as redes sociais porque está dando dor de cabeça. Outros estão viciados para ver o embate, essa disputa intensa, não é? Sobretudo no Twitter. Mas nos grupos, WhatsApp, enfim, comentários correndo como fogo em pólvora sobre esses primeiros dias da campanha do segundo turno. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro. Conseguimos, junto ao parlamento, botar um teto nos impostos, no ICMS, nos combustíveis. Hoje caiu, foi lá para baixo. Temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. E o etanol também. Estamos no 3º mês consecutivo com deflação. Isso, obviamente, implica nos preços mais baratos, nas gôndolas dos supermercados. Alguns criticam e não conseguem entender o que nós vivemos, não conseguem enxergar que a Europa está numa situação muito, mas muito mais complicada do que nós. E eles são dependentes do gás da Rússia. Eles esperam que essa guerra acabe logo, porque se do lado de lá, unilateralmente, se fechar a torneira do gás, quase 30 países, né, que vivem do monopólio do gás de lá, vai ter problema sério para aquecimento de sua casa e para também geração de outras coisas que vêm do gás. E o Brasil não tem esse problema. Não é o momento de eu falar outras coisas hoje, mas temos sim a questão que tem a ver com a nossa fé. Não é novidade, eu sou católico, a minha esposa é evangélica. Eu fui batizado em 2018, quem diria, né? O Messias, que sou eu, Jair Messias Bolsonaro, estava lá no Rio Jordão, o pastor me convidou para se batizar, me batizei. Um testemunho público da crença. E respeito qualquer religião, até quem não tem a religião, porventura, que ele pode um dia se descobrir, aceitar, passar a respeitar, se integrar cada vez mais à nossa sociedade.
Diz que o lugar da mulher é o que ela quiser, o do pastor também é o que ele quiser. Não é um local onde o chefe de sala vai dizer o dia onde ele vai estar, e ele falou a mesma coisa no tocante aos militares. Eu falaria, né? Já que ele disse que lugar de pastor é na igreja, militar no quartel, eu diria lugar de bandido é na cadeia. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Mais uma vez convidando a todos, veja o QR Code aparecendo na tela, torne-se membro desta comunidade verde e amarela do Foco do Brasil, dando seu apoio, a sua força, 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. E acompanhe com Leonardo Miller, de segunda a sábado, a primeira edição do Jornal Foco do Brasil após o almoço. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.